Deus. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer por esse momento que estamos na tua presença. Em adoração a ti, estamos aqui reunidos para te cultuar, Senhor. Te pedimos, Pai de amor, que o Senhor agora fale aos nossos corações, segundo a tua santa, perfeita, boa, agradável vontade, Pai. Permita, Senhor, que a cada dia estejamos aos teus pés, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu, e possa fazer morada no coração dos irmãos, gerando frutos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, povo de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12, que diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Repete comigo, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Amém. Povo de Deus, o tema da mensagem essa noite é salvos, mas nem tanto. Nós já trabalhamos esse título há mais ou menos 2 anos atrás. E a gente volta ao título, mas com abordagens diferentes. Salvos, mas nem tanto. E é um título interessante, baseado nesse texto de Filipenses, uma carta escrita para os filipenses, de um povo que precisava desenvolver a sua salvação. Não a salvação para ir para o céu, porque essa foi consumada única e perfeitamente no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Diga amém. Essa está tranquila, já está resolvida. Mas, irmãos, nós precisamos de outras salvações durante a nossa vida. E a gente vai ver hoje que a gente tem que ser salvo de muita coisa, tá? Paul Tripp afirmou: você não pode perder sua salvação, porque não pode perder algo que não foi conquistado por você, não pode ser mantido por você e é inteiramente trabalho de outro. A salvação é completamente perfeita na pessoa de Cristo. Porém, na minha vida, o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós algo muito sério. Você precisa desenvolver a sua salvação. E o verbo utilizado aqui em grego é katergazestai, que significa, repete comigo, operai, desenvolvei, efetuai, ponha em ação a vossa salvação. Perceba que é algo que tem que continuar a ser construído. Essa obra salvífica na pessoa de Cristo foi perfeita, mas há coisas das quais precisamos ser salvos no nosso dia a dia. E vamos ver algumas das coisas que nós precisamos ser salvos. Eu vou falar e se você concordar, você levanta a mão. Salva-me da ansiedade e de uma mente acelerada. Quem concorda? Está vendo que a gente precisa ser salvo de muitas coisas? Eu preciso ser salvo de uma mente acelerada. Eu preciso ser salvo da ansiedade. Aqui fica melhor para vocês, né? Eu preciso ser salvo da ansiedade. Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7, que foi o texto lido hoje à noite, ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente
em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração, a sede das emoções, e a vossa mente. Se está na Bíblia é porque é importante para Deus a nossa mente. Ele precisa guardar, porque as ansiedades vão nos consumindo. Meus queridos, a mente em desordem nos impede de raciocinar com clareza, de tomar decisões mais acertadas. E naturalmente nós deixamos de desfrutar da vida abundante que Jesus nos proporciona. Quantas vezes a gente deixa de desfrutar de algo simplesmente que a gente está preocupado com uma coisa que ainda não aconteceu, que talvez vá acontecer e provavelmente nem acontecerá. Estudos aí, com certeza vocês já ouviram falar, que estudos recentes apontam que cerca de 92% de tudo que a gente tem medo nunca vai acontecer. Né? Então, muitas vezes nós nos adoecemos, simplesmente porque a gente não está guardando a nossa mente no Senhor. Mas olha, quando você entende o funcionamento da mente, dos pensamentos, que eles podem desencadear, isso lhe ajuda a se autoconhecer, até para acreditar de uma forma mais eficaz e eficiente na palavra do Senhor. Isso é importante para melhorar sua qualidade de pensamentos, sua qualidade de relacionamento com o marido, com a esposa, com os amigos, com os irmãos em Cristo. Vai te ajudar a perceber que muitas coisas que os outros lhe fazem são problemas deles e não necessariamente seus. Você já viu que tem gente que onde chega ofende todo mundo? E aí a gente fica ofendido porque ofendeu a gente, mas deixa que a pessoa é uma ofensa em si só. Tem gente que parece que ofende a natureza só de existir, né? Não, meu Deus. E a gente, infelizmente, deixa esse tipo de pessoa com esse tipo de postura nos ferir, nos magoar profundamente e tirar nossa alegria de viver. Mas olha, antes de tudo nós precisamos entender que o pensamento é uma percepção do nosso consciente. Ele tem início no córtex cerebral. Fisicamente falando, o pensamento não é algo tangível, assim como as emoções, ela não pode ser tocada. É abstrato, por isso que é difícil de ser tratado. A base física da mente vai nos mostrar que o pensamento surge devido à conexão de neurônios. Mas eu e você, quando vamos entendendo que essa transmissão de informações que acontece na nossa mente, simplesmente é obra do Eterno. Irmãos, Deus é tão grande, que os cientistas citaram outro dia desses que o universo, ele tem um limite. E a Bíblia fala que Deus está acima dos céus. Repete comigo, foi Deus quem me criou. Desacelere o coração, porque aquele que te criou não dorme e nem cochila, o guarda de Israel. Estima-se que demora 300 milissegundos antes do pensamento se tornar consciente. O doutor Fernando Gomes, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, afirmou: não é possível esvaziar a mente, mas práticas como meditação podem auxiliar a concentração e o gerenciamento das nossas ideias. Até porque quando a gente medita, especialmente na palavra de Deus, estamos voltando à nossa essência, que é a presença do Senhor. Os nossos irmãos pentecostais, que eu admiro muito a fé acesa, viva que eles têm, eles dizem, né? Tá difícil, irmão? Bota a boca no pó e busca quem pode fazer o milagre. A última vez, Cleane, que eu estava lá em Arco Verde, eu fui na igreja de um pastor amigo meu, pastor Wellington, e ele disse uma coisa interessante: irmão, acredite, creia, porque Deus abre porta até onde não tem parede. Você crê nisso? Diga amém. Mas não é verdade? Aí, irmão Douglas, não pode ser de vidro não, púlpito, porque senão o pau quebra.
Mas olha que bênção, irmão, Deus faz isso, Ele abre porta até onde não tem parede, porque Deus é Deus do impossível, e a gente se preocupa com questões da nossa vida. E para isso, irmão, para eu começar não só a compreender como é que se formam os meus pensamentos, que demora 300 milissegundos para se formar um pensamento e subir para o consciente, eu preciso, acima de tudo, para saber descansar no Senhor, permanecer em Jesus, não somente Ele em mim, mas eu permanecer nele. João capítulo 15, versos 4 e 5. Anota esse texto aí. João 15, versos 4 e 5 diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Está vendo? Que aí já não é questão da salvação em si, mas é uma via de mão dupla. Eu preciso permanecer nele, para que ele permaneça em mim. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Todos juntos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que você precisa para essa semana? Permaneça no Senhor, porque você vai poder fazer, porque Ele vai permanecer em ti. Isso deve estar aceso na nossa cabeça, na nossa mente e coração. Amém. Porque Jesus, Ele pode controlar a nossa mente, se a gente der espaço para Ele controlar. E não é um controle no sentido de fantoche não, tá? Porque senão seria o fim do arbítrio. Né? Porque o livre-arbítrio tem as duas percepções. A capacidade de escolha e a capacidade de julgar. E Deus nos deu essa possibilidade de escolhermos permanecer nele ou não. E nos deu também a capacidade de deixar que Ele controle nossas vidas, nossas emoções ou não. Ou Ele controla ou quem controla é a nossa carne. E quando é a carne que controla é confusão, é ou não é? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Diz assim: toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Troca a versão, por favor. Vê se é NVI. Destruindo, essa aí, ó. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então percebam, meu irmão, nós precisamos destruir argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, que é a palavra. Uma vez eu estava comecei a cursar História na faculdade JK, lá em Brasília, lá no Gama, e o nosso professor de antropologia era um cristão praticante, porque hoje a gente tem o pessoal que diz, eu sou católico não praticante, agora também tem evangélico não praticante. Tipo assim, eu sou diet não praticante, ou alguns políticos aí, eu sou honesto não praticante. Não dá. Ou você é ou não é. Como é que você pode ser uma coisa que não é? Não tem como, né? A gente tem que ser. E aí, irmãos, algo fantástico ele falou. Um colega lá citou um escritor, porque fulano de tal falou tal coisa. E aí ele respondeu, e quem disse que só porque ele falou é verdade? Porque a verdade absoluta é Jesus Cristo para nós. Irmãos, existem várias verdades relativas, mas espiritualmente falando, nós cristãos cremos que Jesus é verdade absoluta, inegociável. Porque nenhum outro deu a vida pelos seus, somente Jesus. Mas olha, a minha mente tem que estar cativa a Cristo para torná-la obediente a Jesus, porque a mente acelerada vai desencadear a ansiedade, preocupação e causar angústia. Isso faz mal para nós, irmãos.
Quando a gente começar a entender que o pecado só faz mal para a gente, nem arranha a glória de Deus, deixa Deus triste, o Espírito Santo triste, mas não altera a pessoa de Deus em nada, só prejudica a gente e só arrebenta com a gente vai pensar 10 vezes antes de cometer, sim ou não? E aí a gente vai se percebendo, por que eu vou ter que fazer isso? Por que eu tenho que fazer dessa forma? Por que eu vou deixar me dominar por emoções ruins? A mente cativa a Cristo refere-se à prática cristã de controlar os pensamentos e alinhá-los à palavra do Senhor. Isso implica em resistir a pensamentos que vão contra a fé, contra a moral cristã e em cultivar pensamentos que reflitam a sabedoria e o caráter de Cristo. Nós, meus irmãos, enquanto servos de Jesus Cristo, nós devemos examinar nossos pensamentos e emoções à luz da palavra, rejeitando aqueles que são contrários. Aqueles quem? Pessoas não, aos pensamentos. Aos pensamentos que são contrários à vontade divina. Tá certo que você pode perguntar, pastor, mas tem hora que eu penso umas besteiras. Você não tem como não pensar. Certo teólogo afirmou outro dia, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas é seu dever não deixar que ele faça ninho. Amém? Então é meu dever não deixar, pensar besteira eu vou pensar, mas deixar que aquilo se torne fruto é outra realidade. Quando a gente entende que a emoção que a gente passou vai gerar um pensamento, o pensamento pode gerar uma ação, e uma ação vai gerar experiência vivida, a gente vai ver que ela sempre corre o mesmo caminho. Repete comigo, emoção gera pensamento, que gera ação e gera experiência vivida. A depender da minha reação, eu vou ter experiências de vida boas ou ruins. Não é verdade? E aí vem uma pergunta: como não ficar ansioso? Notícias ruins, doenças ao redor do mundo, acidente, morte, medo, incerteza, tudo isso mexe com a gente no campo da experiência vivida. Estudos apontam que para cada 5 minutos de notícias ruins, nós temos 5 horas de imunidade baixa. Você conhece alguém que reclama e que murmura o dia todo? Não responda. Pois é, se você fica perto dessa pessoa muito tempo, a sua imunidade vai baixar. Pastor, esse sou eu, sai de perto de você. Dê seu jeito. Senhor, controlai-me. Davi uma vez disse, ponha, Senhor, guardas na frente da minha boca. Você tem que pedir a Deus. Deus bota um guarda, um vigia, a Guarda Municipal de Formosa, o batalhão do Exército de Forte Santa Bárbara, tem 6 batalhões lá, bota a metade aqui, porque estou demais. Minha boca hoje está solta. É sério, porque se você é pessimista, ou se você assiste noticiários, tem gente que gosta que assim que acorda, professor Darlan, já quer ouvir a rádio. Pum, ligou. Bem, meus amigos da Rádio Ouvinte, nós estamos aqui diretamente da rua, já teve 7 assassinatos durante a noite, 53 foram metralhados, sei o quê. Se não ouvir a bagaceira, não consegue nem tomar café. Misericórdia, não tem imunidade que resista. O cabra vai adoecer, vai ou não vai? Porque a tristeza é certa. O coração aperta, porque é notícia ruim. Ah, significa, o Zélezinho da Paraíba, ele até diz, porque não sei quem, não sei quem, não sei quantos morreram. Eu não quero saber, meu amigo, eu não sou dono de funerária, por que eu quero saber quem morreu? Mas aí não é ser ignorante das notícias, é saber que se alguma coisa me faz mal, eu tenho que me proteger. Quem concorda? A gente deve ouvir notícias melhores. Eu escutei de um colega meu, uma forma dele aliviar o fato dele estar um pouquinho acima do peso. Perguntaram, olha, a gente vai fazer a camisa aqui do acampamento, de pastores e tal. Qual o tamanho da sua camisa? Olha, a minha é P, mas eu respiro melhor numa XGG. Pronto. Olhe por um ângulo mais leve, né? Porque se você fosse cobrar demais, você é endoida.
Eu vi um médico esses dias dizendo assim, pessoal, olha aqui, aí ele deu tchau. Você viu que o tríceps balançou? Ele falou assim, pois é, músculo também balança, se cobre menos, porque tem mulher que quando vê isso aqui balançar, parece que vai morrer. Se cobra menos. Isso traz saúde emocional, irmão, isso é sério. Porque notícia ruim, coisa ruim, a Bíblia diz, já basta a cada dia o seu mal. A gente está falando de Bíblia, irmão. Só estou trazendo para a prática para a gente entender que a Bíblia sempre tem razão. Para cada 5 minutos de notícia ruim, 5 horas de baixa imunidade. Maridos, quem é casado aí? Isso. Isso é uns anjos. O dia da gente é 1º de novembro, o dia de todos os santos. Meu irmão, já está comprovado, para cada raiva que você faz, você tem que fazer 5 atitudes boas para sua mulher. Douglas, não faça raiva para a galega não, em nome de Jesus, meu amigo, porque vai ter que ser 5 bolsas importadas que você vai ter que dar, ou alguma viagem. Vai sair mais caro, é melhor não fazer raiva. Né? E para a mulher vale também, pelo amor de Deus. Porque é na prática da vida que a gente vai vendo coisas boas e coisas ruins acontecendo. E o que é que acontece, irmãos? Precisamos obedecer para não ficar inquieto, obedecendo o que a Bíblia ordena, o que a Bíblia orienta. Façam orações a Deus, o texto que a gente leu de Filipenses. Não é a terceiros, é primeiro a Deus. Fazer conhecida a questão difícil que você está passando. Deus, eu estou passando uma situação X. Eu quero te apresentar, Senhor. Tem misericórdia, entra com providência. Eu não sei o que fazer. Apresente para quem sabe de todas as coisas. No mínimo, daqui a 100 anos, já estaremos com Jesus. Esse problema que você passa hoje não existirá. Então, ele não te domina amanhã, nem hoje vai te dominar, porque Deus está cuidando de tudo. Fazer conhecida a questão de que forma, orando, suplicando e já vai agradecendo. Busque e procure as coisas de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Anota esse texto. Colossenses 3, versículo 1. Olha como é que diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Esse texto não significa que você vai pedir demissão do seu emprego e não fazer mais nada, e ficar lendo a Bíblia e só vindo para a igreja, não. Esse texto está querendo nos dizer, continue trabalhando, continue firme, continue sendo marido, continue sendo esposa, continue sendo pai e mãe, continue sendo um bom profissional, um bom aluno, mas com um foco diferente, olhando para o alto, fazendo a vontade de Deus na terra. Quem trabalha aqui? Quase todo domingo eu pergunto, quem dá trabalho aqui? Misericórdia. Irmãos, onde eu trabalho, eu ganho um salário, é ali que Deus quer que eu seja missionário. Deus está pagando para eu ser missionário naquele lugar. Agente de fé, agente de esperança, agente de salvação, mostrando para aquelas vidas que há vida em Cristo Jesus. Não é ser aquele crente chato, aquele crente baigon que é insuportável. Não, não. É você sempre ter uma palavra boa, uma palavra de esperança, uma pessoa abençoada, que sabe que as dificuldades vêm, mas vão passar em nome de Jesus. Precisamos ficar enchendo a mente de coisas boas, não de bobagens, nem de músicas mundanas. Perguntaram para um menino, esses dias, você prefere escutar que tipo de música? Rap, trap ou funk? Aí ele disse, eu prefiro escutar música. A gente tem que selecionar o que a gente ouve. Seja musical, seja o que a gente assiste. Coisas que nos ajudem na nossa caminhada. Colossenses 3, versículo 2. Ele fala um direcionamento de pensamento. Colossenses 3, versículo 2. Todos juntos, vamos lá? Pensai nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Mais uma vez. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Só as mulheres. Só os homens para ganhar. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas da terra. A gente sempre ganha. Não concordo. Pense nas coisas do alto. Amém. Se você pensa nas coisas do alto, você vai pensar que as coisas
eternas, essas sim que devem ocupar nossa mente, nosso coração. Isso sim é que deve nos ocupar, não preocupar, deve nos ocupar. A ideia de ter a mente de Cristo também é mencionada em 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repete comigo, eu tenho a mente de Cristo. Irmão, se eu tenho a mente de Cristo, eu vou pensar na perspectiva de Cristo, da forma que Cristo pensa. E certamente vai ser bênção em nome de Jesus. Para eu ter a mente de Cristo, eu preciso do Espírito Santo. Só assim os cristãos vão conseguir desenvolver uma compreensão e uma perspectiva que se assemelha à de Cristo. E aí o texto nos diz, levemos cativo o nosso pensamento. Envolve 3 coisas: discernimento, controle dos pensamentos, renovação da mente. Discernimento, controle dos pensamentos, renovação da mente. O discernimento vai lhe ajudar a distinguir entre pensamentos que são bons e construtivos e aqueles que são prejudiciais e contrários à fé. Por isso que eu tenho que ter o discernimento. Controle dos pensamentos é não permitir que pensamentos negativos ou pecaminosos dominem nossa mente, mas resistir a eles e substituí-los por pensamentos positivos e edificantes. Você sabia que o preguiçoso tem alguns mandamentos? O primeiro mandamento do preguiçoso: quando vier a vontade de ir para a academia, sente e espere passar. Ele vai passar. Pronto, usa esse pensamento, sabe para quê? Quando vier o pensamento de fazer besteira, sente e espere passar. Ele vai passar. Seja dominado pelo Espírito Santo. E a gente precisa disso na nossa vida, em nome de Jesus. E aí vem a renovação da mente. Buscar a transformação da mente através do estudo da palavra de Deus, da oração, para que ela seja moldada, a minha vontade seja moldada pela vontade do Senhor. Assim a ansiedade, a gente vai ser salvo da ansiedade. Repete comigo, salva-me, Senhor, da ansiedade e dos pensamentos acelerados. Quem recebe essa palavra essa noite? Você está vendo que a gente é salvo, mas nem tanto? Tem outro tipo de salvação, essa aqui é boa. Salva-me de uma vida sem obediência. Repete, salva-me de uma vida sem obediência. Deus nos deu uma frase sobre isso. A natureza humana é aversa à obediência, é devota da rebeldia. Essa é a nossa natureza, isso aqui não se converte. Martinho Lutero falou, já falamos outro dia desses. Rapaz, quando eu me batizei, eu pensei que o velho homem tinha morrido, mas no outro dia eu descobri, o miserável sabia nadar. Agora eu tenho que matar o velho homem todo dia, todo dia, todo dia. É uma luta constante. Olha, Romanos capítulo 3, verso do 9 ao 17, é um texto um pouquinho longo, mas é um texto que vale a pena a gente ler, porque ele explica essa nossa tendência. Olha só, do 9 ao 17. Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Está vendo, irmãos? É a tendência do ser humano. Fernando Pessoa,
um dos maiores escritores da história, não sei se é meu primo, mas ele disse uma coisa, ele era trágico e era pessimista nas suas escritas. Lembra ele esse texto? Né? Não há ninguém que preste, não há nenhum bom, não há nenhum que se salve. Mas é o retrato da nossa realidade. É o ser humano caído. Mas Jesus Cristo, com sua graça, nos alcançou e nos pôs de pé. E aí a gente tem que tomar cuidado com a desobediência, porque a obediência, que é o oposto, salva-me de uma vida sem obediência. Pastor Billy Graham versou sobre essa questão de uma forma brilhante. Ele disse assim: todas as vezes que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. E eu vou entrar no barco, é? Misericórdia. Por isso que eu não posso estar só. Por isso que eu tenho que congregar. Por isso que eu tenho que ter um irmão mais crente do que eu. Uma pessoa que sempre está intercedendo por mim. Que queira o meu bem. Que queira a minha vitória. Que não me deixa sozinho. Que manda um versículo. Que diz que está orando por mim. Que se importa. E aí, irmão, a gente vai se fortalecendo na nossa fé. O apóstolo Paulo disse: na minha ausência, obedeçam. A obediência aqui aponta para uma vida prática, diária, sem a presença constante do pastor, sem a presença constante do líder, sem a presença do marido, sem a presença da esposa, sem a presença do professor, sem a presença dos pais. O propósito da nossa vida, irmãos, é que ela funcione os 7 dias da semana. Terceiro lugar, salva-me de uma vida sem provas de que eu sou salvo. Tem uma frase que diz assim: fulano foi preso por ser cristão. No outro dia foi solto por falta de provas. Eu vou pedir para você falar o seu nome, e aí eu continuo essa frase. Digamos que você foi preso, está repreendido, mas você foi preso por causa do nome de Jesus, da cruz de Cristo, tá? Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você fala o seu nome, aí eu falo a frase. 1, 2, 3, e Amandro foi preso por ser cristão, mas logo em seguida foi solto por falta de provas. Pesado, né? Quais são as provas de que vão ter que eu sou crente em Jesus Cristo? Quais são? O fruto do Espírito, irmão. Amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, longanimidade, um ânimo longo, comprido. Salvo-me de uma vida sem prova de que eu sou salvo. Lucas 21, 19. Esse texto você tem que anotar esse texto aí. Lucas 21, 19. Esse texto aqui é forte, meu irmão. Ganhem a vida de vocês por meio da perseverança. Veja a Almeida corrigida, por favor, Davi. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A minha perseverança em Cristo Jesus vai ser uma prova para o mundo de que eu sou de Jesus. Está tudo dando certo, é fácil ser de Jesus. E quando tudo dá errado, vou continuar sendo de Jesus. Estou com um emprego, repete comigo, sou de Jesus. Eu vou falando e você diz, eu sou de Jesus. Estou com um emprego, perdi o emprego. Estou com saúde, perdi a saúde. Tenho uma casa, saí da casa. Está tudo bem, está tudo difícil. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás
comigo. E aí é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Sempre que vem perseverança, eu sempre lembro do professor Darlan, nosso professor de judô, né? Darlan, eu coloquei o meu kimono atrás da porta. Quando eu levo um nó cego para aconselhar, eu peço para ele fechar a porta. Quando ele fecha, ele dá de cara para o kimono. Se o cão não quiser sair em nome de Jesus, sai na massagem. Amém. Aí já entende, né? Mas, Darlan uma vez falou para mim, eu aprendi isso com ele. Qual a faixa mais importante, a preta ou a branca? Todo mundo pensa, a preta? Isso não é a branca, porque a maioria nunca nem tem ela, nem começa. E qual a diferença da branca para a preta? É que a faixa preta pertence àqueles que perseveraram, nunca desistiram. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Está vendo? Está tudo na palavra. Sabe, irmãos, perseverança, Russell Shedd afirmou, é a coragem de enfrentar a mais terrível perseguição. É uma confirmação da verdadeira salvação, mesmo diante da morte. Se você não negar Jesus, eu lhe mato. Como eu vou negar aquele que só me fez tanto bem? Disse o missionário colombiano antes de ser assassinado pelas Farc, Forças Armadas lá da Colômbia. Como eu vou negar Cristo se Ele só me fez o bem? Há quem ache que vir à igreja é opcional, servir a Deus, desenvolver a vida espiritual, descobrir dons e talentos, evangelizar, viver para o Senhor, é opcional. Não, irmãos, é dever de quem é salvo. É mais que dever, é uma honra, é um privilégio. E eu tenho aprendido, sabe o que, nessa questão sobre a obediência? Antes que eu me esqueça. Pais, hoje vai ser entregue para o filho de vocês essa chavezinha que é colocada na porta de cada quarto. O tema da revista esse trimestre é Cristão de Verdade. E hoje a pirralhada lá está aprendendo sobre obediência. Os mini Jesus lá atrás, olha. E aí, está aqui assim escrito. Eu vou dizer, você fala o nome do seu filho, tá? Ou filhinha. 1, 2, 3. Fala o nome da pirraia. Pode falar. De novo. 1, 2, 3. Eu escolho obedecer. Vocês vão ter a semana inteira uma forma de passar na santa carinha dos pirralhas. Você viu que você botou na sua porta, venha cá, em nome de Jesus. Lê, como é que é aqui? Eu escolho obedecer. João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Não é massa? Aí eles estão lá pintando hoje, colorindo. E eu peço a vocês que vocês ajudem eles essa semana, dando desafio para eles obedecerem bem muito. Amém? A rocha. Independente da idade, irmão Fábio. Amém. Viu, Camila? Independente da idade. Viu? Independente da idade, a rocha. Aí obedecer, olha que legal. E aí eles vão ver na parte prática da vida, que o que a gente está ensinando hoje aqui, recebendo da parte de Deus, vai nos mostrar que podemos fazer algo de qualquer jeito, botar os meninos para pintar lá atrás, mas a gente pode fazer uma coisa de excelência e fazer com que eles pratiquem na vida deles uma coisa maravilhosa que vai transformar a vida deles para sempre. No final do ano a gente recebeu algumas escolas aqui para fazermos o culto de formatura, né? E nós citamos para aqueles formandos do nível médio, a gente traz orientações bíblicas e também de práticas da vida para ajudá-los. E uma das coisas que a gente fala é o seguinte: hoje, 80% das demissões em qualquer lugar da face da terra não estão mais relacionados ao currículo, nem à falta de formação. Estão diretamente ligados ao caráter. A capacidade ou incapacidade de saber conviver e de se relacionar no ambiente de trabalho. Quem concorda? Tem gente que é tão difícil que quando tira férias do trabalho, é o trabalho que tirou férias dela. Não é? Seria cômico se não fosse trágico.
Mas olha, irmãos, 80%. E aí, nessa pesquisa que fizeram, descobriram algo fantástico também. É a lei do 70-30. 30% de tudo que você estudou durante toda a sua vida. Quantos anos a gente estuda desde o maternal, quando a gente entra, até o final do nível médio? Quantos? 12? Uns 12, né? 12 anos. Mais 4 de faculdade, dá quantos? 16. Aí se faz uma pós-graduação, vai mais 2 anos ali, 18. Se for um médico, então, é 12 mais 6 de medicina, dá 18. Se for cardiologia, mais 6 anos. Vai para 24 anos estudando. E essa pesquisa mostrou que cerca de 30% de tudo que você estudou durante esses 18, 16 anos, você só vai usar 30% de tudo que você conheceu. E 70% do que você aprendeu em casa, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa, com licença, bença pai, bença mãe, eu estou errado, me perdoe. 70% de tudo que você aprendeu, ética e moralmente, vai seguir, vai ser praticado por você durante a sua vida inteira. Por isso que a Bíblia diz, sede imitadores de Cristo. É ser, não é parecer, eu tenho que ser. Quem está recebendo a palavra essa noite? E aí eu tenho que produzir frutos. Mateus 3:8. Viu, Mateus? 3:8, Mateus. Como é que diz Mateus 3:8? Leia aí, Pedrão. Como é que diz? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmão, fruto digno de arrependimento é no sentido de coerência entre discurso e vida. Mas a maioria dos cristãos não se importa e não obedecem, achando que é opcional a obediência. Irmão Carlão, outro dia no EB dele, disse uma coisa interessante. A gente estava estudando sobre obediência e já tem um tempo. Aí eu anotei, Carlão. E ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, quando entendemos que necessitamos obedecer, ao invés de devemos obedecer, isso nos ajuda a agir de forma correta. Necessitamos obedecer. Eu tenho que obedecer. Você está na academia, quer treinar de qualquer jeito, vai machucar, meu amigo. Vai machucar. Se você obedece a norma e a regra, ela está ali para lhe preservar. Quem gosta aqui de carro rebaixado? Levanta a mão para eu orar por você agora. Eu fui andar outro dia de carona num carro rebaixado. Meu amigo é mesmo que está levando murro na coluna, marretado, é e pulando um negócio ruim. Rapaz, o engenheiro mecânico trabalhou, estudou 600 anos para fazer um amortecedor e uma mola. Aí vem o filho da mãe, serra a mola, arrebenta com tudo para você andar quicando só meu irmão. A alma sai toda sacudida, você não sabe a alma se for uma xerox, não sabe se é pé, se é cabeça, está tudo misturado já, você desce enjoado do carro, tanto balançar. A norma está lá, é feita daquele jeito, porque é daquele jeito que vai funcionar. E a gente quer dar um jeito, pode dar problema, meu amigo, mas se você quiser serrar, serre. Mas, existem consequências de não obedecermos. Problemas poderiam ser evitados se fôssemos mais praticantes, mais constantes na nossa vida. Será que algum problema que hoje você passa podia ter sido evitado? Eu não sei. Deus estabeleceu em Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Mas aí ele continua, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Misericórdia, hein? Então, irmãos, a desobediência vai arruinar a minha vida. Eu preciso obedecer para o meu próprio bem. Quantos querem ser abençoados em 2026? Em nome de Jesus, meu irmão. Então eu preciso querer isso para a minha vida, para a minha realidade, para que eu evite uma vida arruinada,
um casamento oscilante, uma postura incompatível com a fé que eu professo. Eu gosto muito de uma frase de J.C. Ryle. Ele disse: na cruz, um ladrão foi salvo, para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se engane. Aí entra uma coisa interessante que eu aprendi com o pastor Jailton. Apesar de Deus nos predestinar para a salvação, de ter o desejo que todos sejam salvos, isso não anula a responsabilidade humana. Eu tenho minha responsabilidade. Quem tem que acordar domingo de manhã para vir para a igreja é o crente. Ai, pastor, o senhor tem que ir atrás de fulano que não quer vir. 650 anos de crente. Rapaz, o cabana não aprendeu que precisa querer estar na presença do Senhor. Não é possível. A minha responsabilidade, logicamente, se a pessoa está passando uma enfermidade, alguma coisa, a gente vai atrás, mas se está tudo bem, meu Deus, a gente tem que ter a nossa própria responsabilidade, né? E aí vem algo muito sério, Mateus 10, 28. Quando você se dispor a obedecer, podem vir perseguições contra você. Mas não tenha medo não, viu? Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em último lugar hoje, depois a gente continua a pregação, tá? Repete comigo: salva-me de uma vida de pecado. Hernandes Dias Lopes afirmou: as pessoas que mais sofrem, as que mais choram e as que mais confessam seus pecados, não são as que mais pecam, mas as que estão mais perto de Deus. Porque reconhece o quão pequenininho é e o quanto precisa dessa graça. Quando eu me aproximo de Deus, eu vejo tão pecador, o quão pecador eu sou. E como eu preciso dele. Mas se a pessoa já está na buraqueira, aí vira pecadeiro. Lembra que a gente falou outro dia desse, de pecadeiro e pecador? A teologia sistemática de Langston, ele diz que existe a diferença do pecador e do pecadeiro. O pecador é todo mundo que nasceu nessa vida aqui. Nasceu, vai pecar vez ou outra, escorrega vez ou outra, mas não larga Jesus por nada. O pecadeiro não. E o sufixo eiro dá a ideia de produtor. Padeiro, marceneiro. Então, o pecadeiro é um fazedeiro de besteiras, de pecar. Ele gosta de pecar, se lambuza no pecado, financia o pecado, programa o pecado, vai pecar, vai se esbagaçar no pecado, porque ele ama pecar, ele nasceu e gosta daquilo ali. Esse é o pecadeiro contumaz e rebelde. Mas eu e você, nós somos e precisamos ser salvos de uma vida de pecado. Caso contrário, eu vou ser controlado pelos meus impulsos. Isso vai me fazer, a mim, só o mal. Sabe, irmãos, nós precisamos também pedir a Deus que Ele nos fortaleça na fé. Paul Rodcraft disse: o salário do pecado nunca foi reduzido. Mas Deus é tão bom que Ele toma a iniciativa para nos salvar. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma frase que citamos domingo passado sobre o pecado, anônima, ela diz assim: o Evangelho mostrou para mim que eu sou pior do que penso, porém, mais amado do que imagino. Irmão, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele sabe da sua dor, da sua fraqueza. Ele te ama. Ele quer te dar um novo ano, um novo tempo. Escolha ser salvo dessas questões da vida. Ele quer te salvar do pecado. Ele quer te salvar de tudo que tem
te afastado da presença dEle. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Filipenses 2,12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Oremos. Pai, a tua palavra maravilhosa acaba de ser ministrada para os nossos corações. E tu sabes, Deus de amor, o quanto nós precisamos da tua graça. Tu sabes, ó Deus, que apesar de estarmos salvos em Cristo, quantas coisas tentam roubar nossa alegria e nos aprisionar. Pai, eu entrego a ansiedade a Ti. Eu não vou ser controlado por ela, em nome de Jesus. Eu entrego o meu emocional a Ti. Fala para Deus, meu irmão, fala para Deus o que vai no teu coração. Eu entrego o Senhor, porque eu quero ser salvo de uma vida sem obediência. Eu quero ser salvo de uma vida sem provas de que eu sou salvo. Eu quero ser salvo, Senhor, da ansiedade e dos pensamentos acelerados. Só a tua graça e a tua misericórdia para me ajudar. Me ajuda, Jesus. Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor nos alerta para nos salvar e o Senhor quer só o nosso bem. Você, meu amigo, minha amiga que está hoje aqui na casa do Senhor, eu quero que você esteja refletindo na música que vamos cantar agora. Toda igreja em oração e adoração ao Senhor. Você, meu amigo, minha amiga que nos dá a alegria da sua presença. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Se hoje você morresse, você iria para o céu ou não? Essa é a pergunta mais importante que você precisa responder. A mais importante da sua existência. Eu quero perguntar a você essa noite. Você quer ser salvo e morar no céu? Você reconhece que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os teus pecados? Você reconhece que é pecador? Pecadora? A Bíblia fala, e não é placa de igreja, religião, de crente, de católico, não. É uma regra que Deus estabeleceu. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, dê só um sinal levantando a sua mão que eu quero orar por você. Não é um convite para mudar de placa de igreja, mas é um convite de deixar de ser criatura e passar a ser filho de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, dê só um sinal levantando a sua mão que eu quero orar por sua vida. Nós não vamos insistir. Glória a Deus. Mais alguém quer entregar a sua vida a Cristo? Glória a Deus. Há mais alguém? Não é a emoção que nos converte, é a nossa razão. Porque a emoção um dia você quer, outro não, mas a razão você sabe o que quer. Se você não entregou agora a sua vida a Cristo, faça isso antes de dormir, porque o amanhã pertence a Deus. Vamos orar por essas vidas. Senhor Deus, queremos louvar o teu nome pela vida destes servos do Senhor que levantaram a sua mão hoje, reconhecendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreve esses nomes no livro da vida para o louvor da tua glória. Pai querido, que essa semente plantada nos corações venha a dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Aplauda Jesus. Houve salvação nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Podem tomar assento. Vou chamar aqui o Henrique para dar uns avisos. Glória a Deus. Glória a Deus, graças e paz, povo de Deus. Amém. Palavra abençoada dos céus.
Hoje, como já foi avisado, nós vamos fazer ali atrás, né, a cantina dos jovens, que é em prol do retiro de carnaval, que a gente vai fazer na próxima terça-feira, dia 17. Então, assim que acabar o culto, vocês podem sair aqui pelo corredor ou ir aqui pelo anexo, pela porta aqui à minha esquerda, tá bom? O caldo é R$10, R$12 se você quiser o copo de refrigerante, tá bom? O caldo tá bom, viu? Eu passei ali atrás ali rapidinho, dei uma provada, que eu não sou bobo nem nada, né? Tá aprovado, selo do Espírito Santo lá, viu? Mãos ungidas que fizeram. Esse caldo é em prol do nosso retiro que a gente vai fazer, como eu falei, né? O nosso retiro. Pode colocar a imagem aí, por favor. Separados, mas não isolados. Santidade sem fuga da realidade. Às vezes, alguns jovens têm a ideia de que ser santificado, ser separado por Deus, é se isolar do mundo para que não peque. E, na verdade, não é isso. O próprio Jesus Cristo afirma lá em João 17, o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A ideia de santificação dada aqui por Cristo é que nós somos separados do mundo no sentido que a gente não pratica a mesma coisa do mundo, mas que nós estamos no mundo e a gente vê as coisas que acontecem por aí e que precisamos ser diferença para quem está no mundo. Então, o que a gente deseja é que a nossa juventude se desperte para isso e que eles não se isolem do mundo para que sejam santos, mas que permaneçam santos mesmo estando no meio desse caos que a gente conhece aí. Então, dia 17 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã, vai ser lá no clube da OAB, tá certo? E a gente precisa que confirmem até o dia 14 de fevereiro, até no sábado, porque a gente precisa organizar a questão de quantidade de alimentos, transporte, todas essas coisas, beleza? Então, corre para marcar a sua vaga, pode me procurar ou procurar a Gabriela, está lá atrás. Serão apenas 60 vagas. Ah, mas eu não estou na idade da juventude, mas você pode ir. Quem pode ir? Até mais de 100 anos, estiver respirando, conseguindo caminhar, indo de boa, vai na fé, vai participar com a gente. Tem quadra de vôlei, tem piscina, tem campo de futebol. A gente vai tentar fazer algumas dinâmicas lá também. Então, vai ser bem animado, bem divertido. E é super importante que os pais dos jovens também queiram participar juntos, tá bom? Para poder ver onde é que o filho de vocês está sendo cuidado ali, tá certo? O valor é o valor de R$30 apenas, para quem for participar, para ajudar em alguns custos, tá certo? E a gente vai, quem quiser pode se encontrar aqui na porta da igreja, e a gente vai sair daqui direto para lá, tá bom? Então, tome café da manhã em casa, lá vai começar apenas às 10 horas, a gente vai servir apenas o almoço, e no final da tarde, um lanche também, tá certo? O outro aviso agora que nós temos também é sobre o nosso projeto de judô, né? O pastor Yamandra até citou aqui o projeto de judô, né, que a gente conhece, é o nosso projeto Nova Criatura, tá certo? E ele vai voltar agora, já voltou na semana passada, né, já teve a sua aula de reinício, vai começar na quinta-feira às 18 horas, não é isso? Então, toda quinta-feira às 18 horas. Irmão, paga para participar? Não. É só pegar e vir. Ah, eu não tenho kimono, não tenho faixa, só vem. Aqui a gente dá um jeito, a gente resolve. Só começa a vir, tá certo? É aquela história que o pastor falou aqui na pregação. Muitos não têm a faixa branca, porque nunca começou. Então comece, venha, tá certo? O projeto é voltado para as crianças, mas podem participar adolescentes também. O próprio pastor participa, né? Então vocês veem que todas as idades participam, né? Então, podem vir à vontade. Se você quiser vir, ficar acompanhando seu filho, quiser trazer alguém que não é da igreja, esse é o intuito principal, de trazer pessoas que não são da igreja, para que através do esporte sejam evangelizadas também. Né, o projeto funcionava lá na congregação e a gente transferiu aqui para ficar numa localidade um pouco mais acessível para todos, mais fácil, tá certo? Então, convide, se você tem algum sobrinho, algum primo, afilhado, qualquer coisa do tipo que você queira trazer para a igreja também, essa é a oportunidade, tá bom? E não se esqueça, caldo agora no final do culto. Então, passa ali, compra um caldo. Ah, irmão, eu não quero comprar o caldo. Você pode doar a oferta também se você quiser. O Pix está lá no grupo da igreja, está fixado lá em cima. E aí você pode abençoar a nossa juventude também. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar aqui pelo Mateus. Logo em seguida a gente vai dar a bênção apostólica, né? Mateus está indo embora lá para Goiânia para trabalhar.
O pai e a mãe estão chorando que só, é um boca a menos para comer. Mas ele está indo lá para trabalhar, Deus abriu portas de emprego na vida dele. Vamos orar para que Deus possa abençoá-lo. E quando ele ficar rico, chamar nós para o churrasco. Estenda as mãos em direção a Mateusão. Pai, eu te agradeço pela vida do Mateus, que tem sido uma bênção em nossas vidas aqui. Ali trabalhando na multimídia, sempre prestativo. Um filho obediente, um irmão em Cristo querido, Senhor. Que o Senhor possa prosperá-lo nesse novo tempo ali em Goiânia. Que ele continue sendo sal e luz para a glória do Senhor e que ele persevere na sua caminhada de fé, para o louvor da tua glória. Cuida do irmão Fábio e da irmã Tarliane, que ficam com o coração apertado. Mas, Pai, o Senhor tem cuidado do Mateus. Em nome de Jesus, que seja um tempo maravilhoso. Amém e amém. Já deu certo. Já deu certo. Ele disse que toda semana vai estar aqui. Passa no gelo e vai pega queijo. Irmão, abraça quem está pertinho de você, dá uma semana de paz, deseja uma semana de bênção, abraça com força aí, abraça aí Henrique, aqui ó, Deus abençoe, deseja uma semana de vitória em nome de Jesus, obrigado aí ao Ministério do Louvor, foi bênção demais, hein? Muito bom, Deus abençoe, tá vendo? Foi bênção, bênção do céu, o prazer é todo do seu, é do Senhor. Sim, glória a Deus. Irmãos, lembrando que tem cantina lá hoje hein, no anexo. O caldinho está no jeito ali. Estenda as mãos e diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Os irmãos que vão viajar de férias, que o Senhor leve-os, ó Pai, para um tempo de descanso. Os que vão viajar negócio, que o Senhor prospere o teu povo. Aqueles que estão esperando, ó Pai, causa na justiça, que o Senhor dê vitória para o teu povo em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor leve a cura, Pai. Os que precisam de portas de emprego, que o Senhor possa abrir portas para a glória do Senhor, para que o pai e a mãe, o marido e a mulher tenham dignidade de dar uma vida maravilhosa para a sua família. Pai querido, leva a salvação para os nossos lares. E agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor, nosso Paráclito, e o teu amor seja sobre o teu povo, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda Jesus, Ele vive. Deus abençoe.